Boa noite. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo ou não? Sim. Ok. E aí, pessoal, como estão aí a quarentena? Tô mexendo de espinha. Ó, estresse. Isso Só aí atrapalhando. Isso aí é chocolate, hein? Também, chocolate. Também, não nego. Ser adolescente não é fácil. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? 43 não é fácil mesmo, não. Bom, eu vou esperar só mais um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Tá, acho que você fazer uma pergunta para você. Você vai dar, porque essa semana é nossa última, né? Então a gente vai entrar de férias. Hoje você vai passar trabalho também ou não? Será que eu vou passar trabalho? Será que eu vou fazer essa maldade com vocês? Não sei, porque eu recebi um e-mail das meninas do grupo aí do banner, dizendo que eu fiquei te devendo algum trabalho. Eu te entreguei todo o trabalho. Todo. E a sua nota não tá lá? Tá. Então, você entregou todos, a nota tá lá. Ah, tá, porque as meninas mandou lá no grupo, aí eu falei, ué, mas eu entreguei todos, ficou só um faltando. Não, tá tudo lá. Eu pedi. Tá tudo lá, tudo certinho. Eu tô procurando aqui. Vocês já tiveram bastante aula pelo Zoom, pessoal? Hein? Tá, ok. Eu só tô procurando aqui o lugar para eu compartilhar a tela com vocês. E aí, vocês gostaram das aulas pelo Zoom? Ou vocês preferem as aulas gravadas? Ah, gostou. Prefiro pelo Zoom. Nossa, outro dia eu perguntei para você, o que você falou? Ah, não gosto da aula do Zoom, prefiro a aula gravada. Agora eu pergunto de novo, eu gostei do Zoom. Não, é porque agora... Peraí, deixa eu falar. É porque agora eu tô tirando várias dúvidas com a professora Zenaide, entendeu? Porque eu não assisti todas as aulas dela. Aí, como eu já tô entrando, antes eu não conseguia, porque antes eu não estava conseguindo entrar pelo Zoom. Lembra que eu te falei? Eu não estava conseguindo, a minha internet é muito ruim. E agora que eu tô conseguindo entrar. Você falou a minha internet é muito ruim. Eu não ruim, estava conseguindo. O Zoom, não faz pelo Zoom, por favor. Exatamente, a minha internet é uma porcaria. Eu vou até trocar esse final de semana a internet aqui de casa. Vou esperar entrar de férias para acabar essas aulas do Zoom aí, para trocar a minha internet, porque eu não consigo entrar. Mas quando eu estou entrando, eu estou gostando, porque eu estou tirando mais dúvidas. E você, Nicole, você gosta das aulas pelo Zoom ou você prefere as gravadas? Eu prefiro gravada. Toma. É porque dá para pausar, escrever, dá para fixar melhor conhecimento, eu acho. Mas é pessoal, né? Não, mas apesar que as aulas do Zoom, elas ficam gravadas também, né? A gente coloca depois a aula, sobe a aula depois. Ela sobe, isso mesmo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês já já. Eu já achei aqui o ícone. E minha internet está boa, vocês estão me escutando bem, que senão eu chego mais perto do roteador. Estamos. Ok.
Bom, antes de eu começar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que já passou. Por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório. Tem alguma coisa que vocês já querem que eu esclareça? Ou a gente pode dar continuidade hoje? Professor, só o sistema respiratório, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o vídeo que o senhor postou veio cortado. Então, não terminou a explicação, por exemplo, dos brônquios, eu acho que ficou faltando, né? Não, acho que eu vou Não dar tenho uma olhada. certeza. Mas o vídeo era curtinho, o vídeo era de uns 12, 14 minutos, acho. A parte do sistema respiratório que mais demora, com certeza, é a parte de cavidade nasal, que tem muita coisa, né? Cavidade nasal, faringe ali é muito mais do que a gente estava Eu vendo. pensei que você ia entrar mais no assunto lá dos linfonodos e tal. Caso precise, depois das férias, a gente retoma, não tem problema nenhum. Melhor. É importante, né, essa parte do sistema linfático pra gente. Com certeza, mas a parte do sistema linfático até que teve bastante matéria. Eu acho que teve 2 ou 3 vídeos e tem ainda a matéria de apostila que ela é bem robusta, né, para vocês. Mas de qualquer forma, a gente pode retomar. Vocês assistiram mais de uma vez os vídeos ou não? Da sua matéria, não. Nicole? Eu também assisti uma vez só, é que eu fui parando e escrevendo no caderno já. Boa, Nicole. O caderno tá aí do lado? Tá aqui. Então tá bom, que hoje a aula é muito legal. Uma das aulas que eu mais gosto de dar, que é sistema urinário congenital masculino. Então, porque no último órgão ele acaba sendo tanto um órgão genital quanto o órgão do sistema urinário. Então é bem bacana. As imagens e tal, a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes. Não sei se 45 minutos eu consigo terminar, mas se não der, vai faltar pouco e aí a gente entra de novo. Não sei se os professores fazem isso, né? Tá ok? Vamos lá, então. Vou tentar compartilhar a tela. Se alguém for chamando, eu vou tentando colocar. Acho que a Jéssica tentou entrar, saiu. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Só um minutinho. Becking. Por videoconferência, o secretário da Fazenda venezuelano, Henrique Nigeres, apresentou os números para os deputados da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O secretário disse aos deputados que em abril... Ô, Bruna. Bruna? Oi. Oi. Acho que a sua televisão está saindo aqui no som. Tá mesmo. A minha? É, porque você entrou, começou a TV, né? Aí, parou. Nicole, cadê você para a gente começar? Tô aqui. Ah, então beleza. Vamos lá, pessoal. Muito bem, vamos adentrar ao maravilhoso mundo da anatomia novamente e hoje com um tema muito especial chamado de sistema urinário e genital masculino, que a gente vai ver mais para o final da aula. Muito bacana essa aula, a gente vai esclarecer algumas coisas aí e ela até que não tem assim um conteúdo tão maçante, até que é um conteúdo bem tranquilo. Vamos aqui colocando a galera para assistir a aula. Bom, quando a gente começa a falar de sistema urinário, a gente tem que se perguntar, em todo o sistema a mesma coisa, por que nós precisamos do sistema urinário? Por que é necessário o sistema urinário para o nosso corpo? Qual que é a necessidade
de nós termos o sistema urinário. A necessidade é o seguinte, nós precisamos filtrar o nosso sangue e dar o equilíbrio hemodinâmico para ele, hidroeletrostático, essa é a palavra que a gente usa. Mas, ou seja, a gente precisa garantir o equilíbrio do organismo. E para garantir o equilíbrio do organismo, a gente tem que tirar algumas toxinas do organismo. E um cara que retira essas toxinas do nosso sangue, esses caras são chamados de rins. Então, os dois rins, eles fazem a função de filtrar o sangue, né? Essa é a grande função do sistema urinário. E os outros órgãos desse sistema? Pessoal, os outros órgãos desse sistema são apenas órgãos condutores da urina. Então, essa urina que vai ser produzida nos rins, ela vai ser depois transportada até a bexiga urinária. Na bexiga urinária, ela vai ficar armazenada até o momento miccional, até o ato miccional, que é o ato de fazer o xixi. Então, nós precisamos muito dos rins para fazer essa função que é importantíssima para o nosso organismo. Então, a gente tem como componentes do sistema urinário os dois rins, os ureteres, ureter direito e esquerdo, a bexiga urinária, que é uma só, e a uretra, que é uma só. A uretra, no sistema genital masculino, ela vai transportar tanto a urina para fora do organismo, quanto o espermatozoides. Então, tanto o espermatozoide quanto a urina, ambas elas vão ser transportadas, deixa eu só sair aqui, pela uretra. Já no sistema genital feminino, a uretra, ela não vai ser... No sistema genital masculino, você não tem eliminação de nenhum conteúdo a não ser a urina. Então, é separado o sistema genital feminino do sistema urinário. Na mulher, você tem esses órgãos separados. O órgão de cópula feminino, que é o canal vaginal, a vagina, ela é separada da uretra. E no sistema genital masculino, tanto o espermatozoide quanto a urina saem pela uretra. Essa é uma das diferenças aí do sistema urinário, masculino e feminino. Tá ok? Então, para a gente dar continuidade aí à aula. Então, esse é o nosso componente, os dois rins, os dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Aqui, no caso, uma uretra feminina, que a gente vai falar mais para frente. E agora nós vamos falar dos rins, esses caras aí. Então, Nicole, você que está aí anotando as coisas, anote. Eu também tô, viu, seu chatinho? Cadê? Mostra aí, que eu não vi. Aqui, ó. Isso aí é um livro de receita, dá para ver de longe. Ai, professor, pelo amor de Deus, precisamos filtrar o nosso sangue, equilíbrio do hormônio rins. Aqui, eu tô anotando tudo. Que hormônio? Equilíbrio do hormônio? Não, do hormônio não, do organismo. Muito bem. Vai. Vamos lá. Vamos continuar. Então, os rins, eles ficam localizados na região posterior do abdômen, então eles ficam grudados na parede posterior do abdômen e eles ficam recobertos por duas cápsulas protetoras. A cápsula adiposa, que é um tecido adiposo que vai proteger, e a cápsula fibrosa, que é uma membrana de tecido fibroso que reveste o rim. Então, essas duas cápsulas acabam protegendo o nosso rim. Uma delas, que é a cápsula fibrosa, é esse pedacinho aqui, ó. É uma capinha protetora que está revestido no rim. Então, ele tem essa cor avermelhada, meio amarronzada aí. E... deixa eu só ir admitindo a galera. E o rim, ele vai ter essa função. E ele tem aí, quando a gente olha para ele, parece um grão de feijão grandão. E ele tem aí anatomicamente a morfologia externa dele, os seguintes componentes, ó. Então, ele tem o polo superior do rim, o polo inferior, a margem lateral e a margem medial. No polo superior, a gente vai ter uma glândula muito importante aqui, chamada de glândula suprarrenal. Na margem medial, a gente tem a presença das estruturas que entram e saem do rim. Essas estruturas, elas entram e saem por essa região. Esta região é chamada de ilorrenal.
na anatomia, todo lugar onde você tem a entrada de algumas estruturas ou saída, ou ambas, nós chamamos isso de hilo. Então, a gente tem o hilo renal aqui, ó. O hilo renal, ele vai receber a artéria renal e a veia renal. Artéria renal e veia renal. Então, a artéria renal vai distribuir o sangue para os rins. A gente vai ver como que é internamente. E este carinha saindo do rim aqui é o ureter. A gente já vai saber como ele é formado. Vamos passar. Quando a gente corta o rim, aqui começa a ficar muito legal, que a gente vai entender como que o nosso rim ele filtra as estruturas. Tudo bem? Todo mundo conseguindo enxergar? Agora eu vi vocês um pouco mais. Olha a Ana, ela está estática. A Ana, ela não tira a mão do queixo, olha lá. Vamos lá. Quando a gente abre o rim, a mágica acontece. Por quê? A gente vai ver as estruturas que funcionam lá dentro. Como que ocorre isso? Quando a gente abre o rim, olha ali meu mouse, a gente vai ver essas estruturas aqui, ó. Essa parte mais periférica aqui é a parte mais importante e mais nobre do rim. Nós chamamos isso de córtex renal. Essa é a estrutura mais periférica. Quando a gente vai indo para o centro, repare, córtex renal está aqui. Aí eu vou descendo. Quando chega aqui, ó, a gente tem uma divisão. Essa divisão aqui, daqui para cima, nós chamamos de córtex, tudo isso aqui. Do córtex para baixo, a gente tem um triângulozinho e um espaço. Um triângulo e um espaço. Toda essa região é chamada de medula renal. Então, percebam, córtex renal, medula renal. Na medula renal, a gente tem essa partezinha e essa partezinha aqui. Essa parte em forma de pirâmide, adivinha o nome? Chamaremos de pirâmide renal. Do lado, a gente tem uma coluninha. E adivinha, chamamos de coluna renal. Então, você tem pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna. Ok? E aqui você tem o córtex renal. O córtex renal, ele se projeta aqui para o meio. Então, o mesmo tecido que a gente tem aqui é o mesmo tecido que está onde? Nas colunas. Mas não é o mesmo tecido que é encontrado nas pirâmides. E agora vamos entender como isso funciona. Daqui para dentro, ó, da pirâmide para dentro, a gente só vai ter tubos que vão conduzir a urina. Então, onde que essa urina é formada e onde ocorre a filtragem do sangue, professor? Tudo isso ocorre no córtex renal. Então, o sangue vai ser filtrado nessa estrutura aqui, chamada de córtex renal. O sangue que é filtrado no córtex renal é jogado dentro das pirâmides. As pirâmides servem como funil para jogar a urina que foi filtrada dentro desses tubos aqui, ó. E esses tubos chamaremos de cálices. A gente tem os cálices pequenininhos que ficam bem no ápice das pirâmides, na pontinha das pirâmides. Esses cálices são chamados de cálices menores. Então, os cálices menores ficam aí na pontinha das pirâmides aqui, ó. Ok? Por quê? Porque toda a urina vai ser filtrada no córtex e na coluna e jogada para dentro das pirâmides. E a pirâmide, como um funil, leva essa urina que foi filtrada para dentro desses ductos, aqui chamados então de cálices menores. Ok? Zuzublu até aqui ou não? Então vou repetir rapidinho. A urina é filtrada, é produzida onde? No córtex e medula. E é jogada para dentro da pirâmide. A pirâmide ela é um funil que vai jogar a urina produzida dentro do cálice menor. Zuzublu. Repare os cálices menores, ó. Cálice menor, cálice menor, cálice menor, cálice menor. Os cálices menores vão se juntar e vão formar os cálices maiores, ó. Então, aqui você tem 4 cálices maiores se juntando e formando um cálice maior. 2 cálices menores
formando mais um outro cálice maior. E aqui é a mesma coisa, um aqui formando esse. Então, cálices maiores, nós temos só 3. Esse aqui, esse e esse, que são cálice maior superior, cálice maior médio e cálice maior inferior. A junção desses 3 cálices maiores vão formar uma estrutura ainda maior, que vai ser esta aqui, chamada de pelve renal. Então, cálice menor, cálice maior e pelve renal. Da pelve renal para frente, você já tem esse tubo saindo do rim. Esse tubo que está saindo do rim, nós chamamos de ureter, já é um outro órgão, ureter. Então, a urina chega no ureter como? Através que ela é filtrada lá no córtex renal, é jogada dentro das pirâmides. As pirâmides, como um funil, jogam dentro dos tubos, que são, primeiro, cálice menor, cálice maior, pelve renal, e aí, então, você tem a formação do próximo órgão, que é chamado de ureter. Isso nada mais é do que o caminho da urina. Então, a urina é produzida no córtex, jogada para dentro da pirâmide, jogada para dentro do cálice menor, jogada para dentro do cálice maior, chegando na pelve renal, e daí ela consegue chegar no ureter. Zuzublu. Fácil, simples, como tudo na anatomia. Muito bem, vamos passar o slide. Esse aqui é só para a gente ter uma ilustração. Esta é a glândula que fica em cima do polo superior do rim, chamada de glândula suprarrenal. Ela serve para a produção de adrenalina e um hormônio chamado de cortisol ou cortisona, que é um dos hormônios que regulam o nosso sono, tá certo? Então, o nosso relógio biológico está ligado a essa glândula que está em cima. E nós chamamos isso de ciclo circadiano, tá ok? Então, esse é o carinha aqui que regula o nosso sono, e o hormônio que produz o hormônio que regula o nosso sono. E essa é um rim de uma criança. O rim da criança ele é lobado, ele é cheio de lóbulos, tá vendo? Não é igual o nosso já, todo lisinho. Muito bem. Vamos tirar você. Por que, professor? Por que é diferente, professor? Porque ainda está em desenvolvimento. E ainda está crescendo. E agora vocês... Por que o rim filtra o sangue no córtex? Aí que você, quem está anotando, Nicole, anota aí, ó, o nome desse cara, tira um print da tela, gruda no quarto hoje. Esse cara é um cara chamado néfron. Em alguns livros vocês podem encontrar nefrônio, mas nós vamos chamar de néfron. O que é um néfron? Aí vocês vão ver em todo o livro de anatomia. O néfron é a unidade funcional do rim. Tá, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que é graças a ele que a gente vai ter a filtragem do sangue. Então, é o néfron que vai filtrar o sangue. E onde esse néfron está localizado? No córtex renal. E também alguns na coluna renal. Zuzuglu. Peraí. Está anotando, olha lá. Coloca aí leite condensado. Bater junto com creme de leite. Ai, misericórdia. Só por Deus mesmo. Então, vamos lá. Clarice, você por aqui. E aí, não vai ter samba mais esse ano, não? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Tô rezando para que não tenha, né? Vamos cuidar primeiro da saúde para depois curtir o carnaval, né? Tomara. Mas vamos voltar aqui para o rim. Sem carnaval ano que vem. Sem carnaval. O néfron é o seguinte, como ele é o cara que vai filtrar o sangue e manter a homeostase do organismo. Vocês já ouviram essa palavra, eu já falei em sala de aula para vocês. Essa aqui, ó, homeostase, não é? Dalpino deve ter falado disso também. Homeostase é manter o equilíbrio do organismo. Então, se você tem um néfron que tira substâncias que o organismo não quer, ele vai manter o equilíbrio, tá ok? Simples assim. Tá ok. E a divisão do néfron é muito simples. Ele é dividido em duas partes. A porção circulatória e a porção urinária.
eu vou mostrar o néfron e vai ficar muito fácil da gente entender. E essa aula vai para vocês, mas quais são as porções? O que a gente tem em cada uma delas? A porção circulatória, ela vai ter uma arteríola aferente. O que é isso, professor? É uma artéria miudinha, pequenininha, que está levando o sangue até lá. Então, ela é aferente. Você tem o glomérulo. Quem estiver anotando aí, faz um círculo nesse cara que ele vai ser muito importante. Glomérulo. E tem uma arteríola. É onde recebe o sangue pelos capilares, é isso? A porção circulatória, ela é a porção de capilar já. E aí, quando eu mostrar a imagem, vai ficar muito fácil de entender. E você tem uma cápsula que envolve esse glomérulo. A gente chama isso de porção urinária, que é onde vai entrar o que vai ser retirado do sangue, ok? E aí a gente vai ver isso muito facilmente agora. Vou só pôr vocês aqui para baixo. Aqui tá bom. Fiquem aí. Não saiam daí do cantinho da tela. Quando eu estou mostrando a tela, vocês estão se vendo aqui também ou não? Não. Não, a gente só vê você pequenininho aqui do lado. Tá ok. Opa, passou. Vamos lá, ó. Então, olhem aqui, ó, essa é a estrutura do néfron. Vamos olhar aqui, ó. Então, aqui, este é o néfron. Esse cara que faz toda a função de filtragem do sangue. E ele está localizado no córtex renal. Néfron. Como que isso é feito? A artéria renal chega e se distribui pelo rim em artérias muito pequenininhas, levando sangue lá na periferia do rim, que é onde está localizado aí a região mais periférica, chamada de córtex. Essa arterinha pequenininha, ela vai chegar lá no finalzinho, lá na periferia, e lá ela vai se enrolar toda, tá vendo aqui uma tripinha aqui, ó? Esse cara glomérulo é quem retira as impurezas do sangue. E tudo que ele retirar do sangue, ele vai jogar nessa cápsula que circula ele, ó. Então, esse cara glomérulo, ele retira o que ele não quer e joga aqui dentro. Ó. E aqui para frente vai ser um tubo, olha aqui, ó. Vai ser um tubo condutor dessas impurezas, que na verdade a gente vai chamar de urina. Então, entrou dentro da porção urinária, vai ser a urina que vai ser conduzida para frente, entenderam? Então, o cara do jogo é o néfron. E o néfron tem um cara ainda mais importante, que é chamado glomérulo, que é a região do néfron que vai ser retirada as impurezas. A ureia, por exemplo. Quem me perguntou? Eu. Ô, professor, essa cápsula é cápsula de Bowman? É isso que se fala? Bowman? Bowman. Aqui, ó. Bowman. É, Bowman, sei lá, alguma coisa. Isso, é ela mesmo. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo o meu mouse ou não? Sim. Aqui, ó. E ela vai ser o néfron é tudo isso, ó. Essa porçãozinha do néfron é a mais importante, porque é aqui que vai começar a ser retirada as impurezas, ok? Zuzu Blue. E aí, depois que as impurezas foram retiradas e jogadas aqui, ó. Reparem, o sangue vem, ele retira essas impurezas e ele volta. Ele volta já purinho, bonitinho. Ok? Zuzu Blue. Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar. Então, é aqui mostrando os dois tipos de néfron. Os néfrons corticais, que ficam no córtex. Lembram daquela estrutura que fica um pouquinho para baixo do córtex, entre as pirâmides, chamadas de colunas? Elas estão numa região chamada de medula. Então, você tem néfrons corticais e néfrons medulares. Tem diferenças entre os dois? Não. Funcionalmente não tem. É somente a distribuição anatômica. Aí eu vou voltar lá só para mostrar para vocês, ó. Opa! O que é isso? Já deu 40 minutos? Não. Já. Não, falou assim, não tem mais limite de tempo, ou seja...
Acho que você pode até passar dos 40 minutos, se não tem limite de tempo. Vamos indo aí. Qualquer coisa a gente entra de novo, ok? Que o mais difícil é o rim. O resto é muito fácil. O resto rapidinho. Pode falar. Professor, é verdade que então em cada rim pode existir 1.200.000 néfrons? Mais que isso. E aí, ao longo do tempo, nós vamos perdendo a função dos néfrons. Eles vão perdendo função até não funcionar mais. Porém, os outros néfrons que ficam, eles acabam suprindo a função dos que se foram. Então, mesmo com poucos néfrons, você pode manter a função renal normal, tá certo? Por isso que a gente vive até os 90 anos e muita gente não tem nenhuma insuficiência renal. Por quê? Os néfrons que vão ficando, eles vão suprindo a necessidade dos outros. E é por isso que quando você retira o rim de uma pessoa, ou você doa o seu rim, o seu outro rim, ele acaba suprindo a necessidade do outro. Isso a gente chama de vicariância. Então, o órgão ele fica vicariante ao outro, entendeu? Vicariância quer dizer que ele supre a necessidade do outro. Tá? Muito bem. Aqui é bem rápido, eu não vou entrar em tantos detalhes, é só para vocês terem a noção do seguinte, ó. Nós temos 4 etapas para a circulação do rim. Perdão, 4 etapas para a formação da urina. A filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. O que é isso, professor? Que assim, ao longo daqueles túbulos todos, tem algumas substâncias que podem retornar para o organismo, que nós chamamos de reabsorção, e depois que elas retornarem, o organismo fala, não quero mais não, e joga fora de novo, que é a secreção. Então, você tem tanto a filtragem no glomérulo, tem a reabsorção e depois pode ter a secreção, que é jogar para fora de novo. Aí eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Ó. Então, aqui tem o glomérulo, aqui é a porção urinária, né? E aqui, ó, filtragem, reabsorção, secreção e excreção. Então, aqui é a filtragem. Aí, depois que filtrou, o organismo fala, meu, não quero, tem muito potássio, aí estou precisando, volta para cá. Aí ele volta. Aí o organismo fala, não preciso não, pode jogar fora de novo. Aí ele joga de novo aqui. E depois ele faz a secreção. Então, ao longo desse tubo aqui, ó, ele pode, ora, reabsorver e, ora, secretar novamente. Tá certo? Então, o organismo ele vai vendo aí, dentro do néfron, se ele quer mandar realmente embora ou se ele quer pegar novamente aquela secreção. Então, é que nem compra pela internet. Você pode comprar, se não gostou, você devolve. E aí depois você fala, não é que eu gostei mesmo, vou pegar de novo. Aí você pega de novo, entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. Isso tudo dentro do néfron, tá? Então, o néfron, ele age dessa forma aí. E aqui é só para mostrar para vocês, olha que linda essa imagem. Eu adoro ela. Essa é a distribuição arterial. Então, chega a artéria renal aqui, ó, com uma pressão grande de sangue, e ela vai se distribuir em diversas artérias segmentares, arqueadas, até chegar aqui na periferia do rim. Quando chega aqui na periferia, esse sangue é distribuído aqui nessa região chamada de córtex, onde estão os néfrons, e é ali que a mágica toda vai acontecer. Este sangue que vai ser filtrado aqui, o seu produto é jogado para dentro das pirâmides. E aí veio o caminho. Pirâmide, cálice menor, cálice maior, pelve renal e ureter. Fácil, simples, como tudo na anatomia. Aqui é um pouco mais detalhado, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas é para mostrar todo o caminho até o glomérulo e o caminho de volta, tá bom? Mas isso aqui a gente não precisa entrar tanto nesses detalhes. Aqui mostrando a anatomia, como você pode ter variações anatômicas. Então, a distribuição arterial, quando ela pode variar. Em vez de vir só uma artéria renal aqui, você pode ter diversas distribuições aqui, ó, da artéria renal para dentro do rim. E também da veia renal. Essa aqui é circulando a artéria aorta abdominal aí.
aorta descendente. E olhem só que coisa bonita. Ô, professor, talvez não seja tão bonita assim. Isso, na verdade, é um rim policístico. Ai, credo. Isso aí. Esse rim ele já não é funcional, ele tem uma doença genética chamada de rins policísticos, onde eles vão criando cistos nos rins até ele ficar disfuncional. Então, esses rins eles foram retirados, que eles já não estão funcionais. Na verdade, eles foram retirados, provavelmente a pessoa foi a óbito. E aqui mostrando um câncer renal, um tumor renal. Então, olha aqui, ó. Aqui era para extrair a pirâmide, né? Aqui o córtex, mas olha essas estruturas aqui já, né? Invadindo internamente o rim. Então, esse é um tumor renal. Tem um tumor de cápsula adiposa, essa aqui é a cápsula adiposa que protege o rim. Tem um sangramento, um tecido neoplásico aqui também. Aqui também mostrando a morfologia externa de um tumor renal. Olha como a coloração é diferente daqui, né? Então, você tem aí alterações morfológicas na forma do rim, onde você tem uma neoplasia. Opa, tá ruim, tá ruim. Novo tecido. Oi? Tá ruim. Então, esse sim Nós já escutamos. Professor, cortou, volta aí. Qual parte que vocês pararam? Você tá mostrando o tumor aí, você tá mostrando esse desenho aí. Aí cortou. Aqui é só para mostrar que a gente tem aqui um tumor, alteração da forma, da coloração, que não mantém a forma igual, né, do rim. Isso aqui é só para ilustrar a nossa aula. E aí uma pergunta... Eu jurava que o tumor era preto. Não, nem sempre. Olha aqui, ó. Cálculo renal. Quem aqui já teve cálculo renal? O cálculo renal é a terceira maior dor que o corpo humano suporta, né? A primeira dor, professor, qual que é? A dor do parto. Professor, a segunda é uma alteração na face chamada nefralgia do trigêmeo, que é um dos nervos faciais. E aí depois é a dor do cálculo renal. Então vamos lá, vamos entender. O fluxo de urina aqui no ureter, nesse cara, ele é 24 horas, ele é constante. A urina nunca para de passar ali. A produção de urina é 24 horas. Só que por aqui, pelo ureter, só passa líquido, não passa nada sólido. O rim ele pode acumular ali dentro dos cálices íons, né? Íons ali de minerais, cálcio, potássio, eles vão se juntando ali. E esses íons se juntando, eles vão formar um cálculo. Este cálculo, se ele passa para dentro do ureter, as paredes do ureter são muito sensíveis. E aí você tem uma dor muito forte. Já dentro dos cálices, se esse cálculo fica se movimentando, você já tem uma dor forte. Quando ele passa para dentro do ureter, então, essa dor fica ainda mais forte. Por isso que as pessoas com cálculo renal, às vezes caem no chão, se retorcem com dor, etc. e tal. Tá ok? É pedra? É Cálculo. pedra? Nós chamamos de cálculo, mas é como se fosse uma pedrinha mesmo. Tá ok? Ali o cálculo renal. Aqui o cálculo renal, saindo pela pelve renal, adentrando dentro do ureter e aqui no ureter, onde ele fica mais estreito. Quando ele aperta as paredes do ureter, a gente tem uma dor muito forte. Tá ok? Aí um cálculo renal, professor Dalpino segurando o cálculo renal ali, ó. Muito bem. E qual que é uma das técnicas que a gente tem para a retirada de cálculo renal? Uma técnica de ondas de choque, que é chamada de lipotripsia, onde você, com ondas ultrassônicas, você quebra essas pedrinhas em pequenas pedrinhas que fica mais fácil para jogar elas para fora através da urina. Ok? Só que isso dói bastante, tá? Não é tão simples, tão bonitinho assim. Mas não dá para tirar com laser? Não, a gente vai fazer ou a lipotripsia ou vai fazer que o rim
com que o rim produza bastante urina e que você consiga eliminar através de diurético, tá? Tá. E aí você pode ter uma obstrução do cálculo renal ou de um tumor obstruindo ali o ureter, ou seja, qualquer obstrução do ureter, você vai ter levar a uma outra situação chamada hidronefrose, que é quando o rim fica cheio de água, cheio de urina, na verdade. E aí a gente tem que fazer essa desobstrução quanto antes. Tá falhando. Melhor agora? Professor, em certos casos tem que tirar a perda por cirurgia, não é? Tem, quando causa uma obstrução dessa, por exemplo, levando a hidronefrose. Tá? Aí você tem aí essa situação. Olha lá, ó, fazendo a unha, ó. Depois fala que tá anotando. Tô anotando. Ai, professor, eu tô comendo, machuquei. Aham, tô sabendo. Insuficiência renal. Ó, tudo isso que eu Professor. tô falando de patologia é só para ilustrar a aula, para vocês terem o conhecimento anatômico de como que é a situação quando leva a patologia, tá? Isso tudo não pergunta em prova, nada. Quer saber mesmo. Ó, então a gente Ô, tem dois professor. tipos de insuficiência renal. Quem quer perguntar? Eu queria saber como que é feito o exame que é para descobrir o cálculo renal é pelo exame de xixi, a urina? Tanto exame clínico, mas o melhor exame você tem desde exames de imagem, né? Ultrassom, você tem exames de imagens aí que vão dar pra gente como que tá lá dentro. O ultrassom é um dos exames mais pedidos, tá? E olha só, a insuficiência renal é muito importante. A gente tem a insuficiência renal aguda, que o rim fica inchadão, fica desse jeito, e a insuficiência renal crônica, onde o rim vai ficando desativado, ele vai perdendo a função, tá? A insuficiência renal aguda, ela pode se reverter, ela vai voltar a ficar normal de novo se tiver um tratamento adequado. A insuficiência renal crônica, ela não volta mais a ficar o rim normal, ela vai tentando segurar o que não perdeu e tentando segurar a função do rim, entenderam? Então, o que você já perdeu de néfron, você não recupera mais, mas você pode dar qualidade para aqueles que já estão lá, entenderam? Então, essa é a situação de uma insuficiência renal crônica, que isso acontece, você já vai perdendo néfrons, e aqui você tem uma paralisia do órgão, que ele pode voltar a ficar desse jeito aqui, por N motivos, tá bom? Por exemplo, uma infecção. E esse aqui é o transplante renal. Vamos jogar vocês para lá de novo. Ó. O transplante renal, muita gente pensa que a gente tem que tirar um rim e colocar o outro no lugar dele. Na verdade, não. Os dois rins ficam lá. E você põe o outro rim aqui, ó, embaixo da crista ilíaca, meio que na virilha ali. Ó. Nossa! Você fica com o rim ali, o rim transplantado, tá ok? E aí você faz ali as ligações das artérias e veias e pega o ureter e joga lá na bexiga urinária, pronto. Tá feito a ligação. E você deixa os dois rins ali não funcionantes lá. Tá bom? Você não precisa... Nossa, eu achei que retirava. Se não for um tumor, se não for um tumor, nada, não retira, ele fica lá. Mas por que ele fica lá? Não pode tirar e colocar outro no lugar? A cirurgia para você tirar o rim de lá, ela vai ter um risco maior, porque você vai cortar uma artéria muito importante e vai ter uma hemorragia, talvez na hora, ou pode ter alguma complicação no momento. Então, melhor não mexer. Já que ele não está funcionando, deixa ele lá mesmo, mal não vai fazer. A não ser que ele tenha alguma situação neoplásica, se tiver algum tumor, alguma coisa, aí eles retiram, mas se não, não retiram. Não precisa correr esse risco maior. Ok? Muito bem. E olha só como vai ficar fácil agora. Todos os órgãos que eu falar daqui para frente, estes órgãos serão órgãos condutores ou armazenadores da urina. Então, quando a urina sai do rim, ela vai para um órgão chamado ureter. Nicole, anota aí divisão anatômica do ureter. São 3. Ureter, parte abdominal. Peraí, parte abdominal. Parte pélvica. E parte intramural. São as 3. Intramural.
Isso. Intramural. Então, essas são as 3 partes do ureter. Parte abdominal, parte pélvica e parte intramural. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, o ureter, ele sai do rim aqui, ele vem descendo pela cavidade abdominal, passando pelo músculo psoas. De repente, ele passa em cima da artéria ilíaca. Quando ele passa aqui, ele adentra dentro da pelve. Então, ele vai quando ele passa por aqui, ó, ele cai na cavidade pélvica, ele vai chamar parte pélvica. Então, ó, parte abdominal na parte abdominal, parte pélvica na parte pélvica. E quando ele adentra a parede da bexiga urinária, essa parte onde ele está ultrapassando esse muro muscular da bexiga urinária, nós vamos chamar essa parte de parte intramural. Zuzublu, função do ureter, transportar a urina dos rins até a bexiga urinária. Fácil, simples, como tudo na anatomia. Zuzublu. Aí Olha como eu sei, ó. Olha como eu sei. Eu tenho o livro. Ó, que bonitinho. Vou dar 10 para ela. Vendo? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, vocês podem ver que alguns indivíduos podem ter 2 ureteres saindo do mesmo rim, como é o caso aqui, ó. Isso nós chamamos de variação anatômica. Então, a gente tem aqui o rim sempre vai ser desse jeito, só que alguns indivíduos podem apresentar 2 ureteres aí. Professor, tem algum problema? Não. O único problema é se você tiver 2 cálculos renais, os 2 descerem de uma vez nos mesmos ureteres ali, você vai ter um pouco mais de dor. Mas raramente isso vai acontecer. Tem gente que nasce só com um rim, não é, professor? Tem gente que nasce só com o rim, variação anatômica. E tem gente que nasce com o rim grudado nos polos inferiores, assim, ó. Eles ficam desse jeito. Nós chamamos isso de rim em ferradura, que é o rim em forma de ferradura, entendeu? Aí ele fica desse jeitão, assim, ó. Zuzublu. Vamos lá. Então, olhando aqui, ó, a gente vê a bexiga urinária. Aqui, a descida do ureter, ó. O ureter vem e entra por aqui, na parte posterior da bexiga urinária. E ele vai encher essa bexiga urinária. A bexiga urinária é formada por músculo. E esse músculo é distensível. Então, é um órgão muscular distensível de capacidade reservatória. Essa capacidade reservatória pode chegar até 500 ml. Então, você pode reter aí até 500 ml de urina. E nas meninas que ficam grávidas, essa capacidade diminui, porque você vai ter um volume ali do embrião empurrando a bexiga urinária. Ah, professor, dá para ver aqui? Aqui não dá para ver, porque aqui, no caso, é um sistema reprodutor masculino. Então, a gente não vai ver o útero ali em cima da bexiga urinária. Zuzublu? Bexiga urinária aqui. Esse órgão distensível de capacidade, esse órgão muscular de capacidade distensível de até 500 ml. E ele fica protegido pelo osso ilíaco. Olha só que legal. Esse aqui, ó, é o osso ilíaco, o osso do quadril, ó, né? O osso do quadril, ele protege a bexiga urinária, mas quando ela está muito cheia, a parte superior da bexiga fica exposta. Em um trauma anterior, você pode ter fissura dessa parte e aí vazar a urina na cavidade abdominal. Zuzublu. Voltou aí? Olha o jeitão dela aí. Tá falhando. Esse é o jeitão da bexiga urinária. Vamos dar uma olhada nela por cima. Então, a gente olhando numa vista superior, o jeitão dela ali. A gente pode ver que ela é toda constituída de músculo liso, né? E quando a gente olha por dentro da bexiga, olha só que coisa interessante isso aqui. Essa é a bexiga urinária. Dentro dela, ela toda enrugada, né? Toda rugosa, exceto nessa região aqui que forma um triângulo. Essa região que forma um triângulo é de mucosa lisa. E esse triângulo tem nome.
nós chamamos de trígono da bexiga urinária. O trígono da bexiga urinária é formado... Parece um peru, velho. Eu não sei onde vocês enxergaram um peru ali, velho. Eu enxerguei o peru. Meu Deus. Tira o copo dessa menina, pelo amor de Deus. Foi a melhor comentário. Professor, a Fernanda é doida, professor. E você sabe que isso vai ficar gravado e eu vou pôr na área do aluno, né? Pois é. Passando vergonha no crédito à vista. Sem cortes. Não, ela em vez de pegar e desabilitar o bagulho aí e fazer os comentários dela, não, ela faz questão de fazer os comentários com o áudio ligado. Questão de mostrar o peru. Vamos lá. Então, o trígono da bexiga urinária é formado por esses carinhas aqui. Anotem aí. Nicole, anota aí. Ósteo interno do ureter direito. Passa para nós depois, Nicole. Interno do ureter esquerdo. Ósteo na anatomia são os buraquinhos que se abrem nas cavidades. Ó. Ósteo interno do ureter direito, ósteo interno do ureter esquerdo. E aqui o ósteo interno da uretra. Zuzublu. Pode colocar assim, ó, Nicole, melhor. Ósteo do ureter direito, ósteo do ureter esquerdo e ósteo interno da uretra. Para a urina descer melhor por aqui, entendeu? Então fica uma partezinha mais lisa, a urina desce, entra aqui dentro e aí vai entrar agora na uretra. Esta é a uretra masculina, então vamos prestar atenção, ó. Essa é a uretra masculina. Uretra masculina. Tá? Ela é dividida em 3 partes. Uretra prostática, que passa por dentro da próstata. Uretra membranácea, que passa por dentro do músculo eretor do ânus. E a uretra peniana. Então, daqui para frente, é a uretra que caminha dentro do pênis. Então, uretra prostática, uretra membranácea e uretra peniana. Zuzublu. E aqui é a uretra feminina. A uretra feminina é bem menor. Tem aí 4 centímetros e se abre aqui na vulva. Tá ok? Zuzublu ou house spancation? Zuzublu. Então aqui mostrando ó, o caminho da uretra masculina. Uretra prostática, uretra membranácea, uretra peniana, né? Em média aí 15 longos centímetros de uretra peniana. Bem longo mesmo. É por isso que é difícil do homem ficar com infecção, né? E aqui... Por isso que é difícil o quê? Eu não escutei. E de acordo com o tamanho, ocorrerão variações do tamanho da uretra. É isso? O quê? Não falei nada disso. Não, eu falei assim que o caminho é bem longo, por isso que homem é difícil ter infecção de urina, né? Por conta... Boa, Bruna. Boa, exatamente. Você achou que eu falei coisa palhaçada, né, professor? Eu jamais. Você deu risada. Eu jamais acharia isso de você, Bruna. Imagina. Mas o Zublu, então, vamos continuar. Zuzublu. A Clarice, ela faz umas caras assim, ó. Ela põe o cabelo assim. Você levou na maldade que eu falei, por isso você riu. Jamais, nunca farei. Opa, olha o Covid aí, olha o Covid. Não vai contaminar o pessoal aqui, hein, pelo amor de Deus. Pessoal, vou continuar agora, é rápido também, não vai demorar não. Mas eu queria saber o seguinte, será que está gravando ainda? O Dalpino falou que grava só até uns 40 minutos.
Eu não sei se eu continuo ou se eu mando vocês entrarem de novo. Tá gravando, tá escrito aqui na minha tela, gravando. Tá escrito? Aqui na minha sumiu. A minha também, tá aparecendo gravando. A minha Eu tô no também. celular, não dá pra ver. Bora lá então, qual lugar? Olha lá. Então a gente viu essa parte da uretra masculina, que ela é dividida em uretra prostática, membranácea e peniana. Zuzublu? Peniana. Então aí de novo aí numa parte mais comprida, ó, num desenho mais comprido, uretra prostática, uretra membranácea e uretra peniana. E esse é o pênis cortado. Coitado, o pênis cortado ao meio. A gente vai ver isso mais à frente agora, porque iremos falar sobre aqui o sistema genital masculino, que é a uretra. Professor, por que o negócio aí está em ponto de bala? Por que o negócio está apontado para cima, para o alto e avante? Siga-me os bons. Porque ele está desse jeito. Ele está desse jeito para mostrar o seguinte para vocês. Quando o pênis... Calma, Bruna. Quando o pênis entra em ereção, há uma compressão do canal da uretra nesse lugar aqui. E por isso que quando o indivíduo acorda com o pênis ereto, ele quer ir no banheiro, muitas vezes ele não consegue controlar o indivíduo, que é extremamente difícil controlar esse negócio para fazer o xixi. E isso pode doer, mas por que dói, professor? Porque você tem essa compressão aqui da uretra na hora de sair o xixi. Zuzublu. Muito bem. Outra coisa que a gente vai ter aí, bem interessante e bem legal também. Espera aí, eu vou até tirar uma fotinho para publicar, né? Olha aí, ó. Muito bem. Mas eu vou tirar uma foto depois de novo, que essa não ficou legal. Imaginem eu publicando que é isso? foto dessa. Por que o homem acorda com o pênis ereto? Alguém tem ideia? Isso eu quero saber. Não, isso eu quero saber, fala. É isso, o resto você não quer saber. O resto não importa, agora isso é importante. É bom saber. Misericórdia de Deus. Vamos lá. O homem acorda com o pênis ereto. Pronto, agora acabou a aula. Quer saber mais de nada? Só esse detalhe basta. Ai, gente, tem dó. Eu não aguento mais rir. Pessoal, é o seguinte, ó. O homem acorda com o pênis ereto por alguns fatores. Um, pelo ciclo da testosterona que está mais alto de manhã. E outro, que ele está com vontade de ir no banheiro. Então, quando ele está com vontade de ir no banheiro e quando ele está com a testosterona lá no alto, aí o pênis fica entumecido, tá? Mais alto. Não entendi agora. Então, ele fica com o órgão entumecido. Muitos falarão, amor, quem tem aí, quem dorme aí com um cônjuge, com um namorado, vai falar, o namorado sempre me fala o seguinte, professor, dormir ao seu lado sempre me deixa dessa forma, você é a minha inspiração, a fonte dos meus desejos e por isso eu acordo desse jeito. Mentira! Ele acorda desse jeito que ele quer ir no banheiro fazer xixi. Não se engane. Nossa, acabou com a vida dos homens agora. E para dar continuidade ao nosso Quem é essa assunto, criatura, Senhor? eu tenho uma foto dele, era o nosso monitor lá da Fornet. Senhor amado, gente. Agora, para a alegria das meninas, iremos estudar sistema genital masculino
que um dos órgãos pertence também ao sistema genital, ao sistema urinário. Então vamos já juntar as duas coisas e adentrar ao maravilhoso mundo da anatomia em sistema genital masculino. Gabriela, tá gravando aí ou não? Ok, bora lá então. Vamos entender o sistema genital masculino. Então, aí você vai falar, nossa, professor, são muitos órgãos. Não, todos eles aí têm uma função comum, a gente vai passando aí, tá certo? E vai ser até tranquilo entender essa parte. Bom, a classificação que nós temos aí dos órgãos genitais masculinos são os órgãos internos e os órgãos externos. Quem são os órgãos internos? Testículo, epidídimo, funículo espermático, ducto deferente, ducto ejaculatório, glândula seminal ou vesículas seminais, próstata e glândulas bulburetrais. Órgãos externos, pênis, uretra masculina e escroto. Vamos entender estes órgãos então. Então, só para entender, essa é a disposição do sistema genital masculino. Todo triste aí, ó. Vamos lá, vamos adentrar aí. Para começar a entender o sistema genital masculino, vamos entender um órgão chamado de testículo. Depois do testículo, os outros são muito simples. O testículo é o órgão aí que talvez a gente tenha que parar e entender ele um pouco melhor. Gente, testículo, para que serve o testículo? Nós chamamos os testículos e os ovários na mulher de órgãos gametogênicos, ou seja, os produtores de gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides. Então, os testículos eles vão servir para a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Além da produção de um hormônio muito importante, que é chamado de testosterona. Então, o testículo ele vai tanto produzir o espermatozoide quanto a testosterona. Lá para a puberdade, o menino vai tendo a função tanto da produção de testosterona quanto a função da espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, tá ok? E olha só que coisa interessante, a testosterona é um hormônio masculinizante que dará ao homem as características masculinas. Crescimento de pelos, a voz ficar mais grossa, aumenta a densidade óssea, aumenta a massa muscular. Então esse hormônio ele vai dar as características masculinas ao homem, tá? Que ele pode ser tomado sinteticamente, chamado isso, né, popularmente de bombas. Então a gente tem as bombas que são medicamentos que vão ser os hormônios que o homem vai tomar para aumentar a massa muscular, né? Para ter aí a sua performance aumentada. O problema é que se você tomar muito, o testículo que é produtor de testosterona vai falar, meu, se o cara tá tomando testosterona e tem testosterona no sangue, por que eu vou produzir testosterona? Não vou produzir mais. E aí ele para de produzir testosterona. Simples assim. E aí ele vai atrofiando. Então ele atrofia o testículo por quê? Porque ele já vê que tem testosterona sendo produzida e não produz mais. E aí o órgão vai ficando pequeno, pode atrofiar, levando à infertilidade. E por que pode levar à impotência também? Porque a testosterona é um dos hormônios que vão garantir a potência masculina. Zuzublu, isso aí? Mesmo? Alguém tem alguma pergunta disso? Professor, e se a mulher tomar testosterona? Ué, ela vai desenvolver as características masculinas. Ah, mas professor, será que tem efeitos colaterais? Claro que tem. Alteração do ciclo menstrual, queda de cabelo, a face ficando mais masculinizado, engrossamento da voz, aumento do tamanho do clítoris, né? Também acontece com quem toma testosterona. Zuzublu? Todos esses fatores. Está preocupada, Clarice, com os efeitos da testosterona? Muito bem. Nem tomo isso, Deus me livre. Porque no carnaval muitas tomam, né? Muitas mulheres tomam aí para deixar o corpo mais... Tomo, conheço muitas. Tem uma
Tem uma que eu olho pra ela e falo, meu, você é um traveco, você não é uma mulher, você é um traveco. Exatamente. Porque literalmente ela perdeu totalmente a voz feminina dela, ela virou um homem. Você vê como Um muda homem, mesmo. Olha o literalmente. Dalpino era Andréia, ele virou André em pouco tempo. Nicole, que bichinho mancada, meu. bonito é Até esse na aqui? pandemia você não esquece ele, né? Ele veio aqui, vocês viram que eu publiquei? Ele não me larga, velho. Eu fiz uma publicação, ele veio aqui semana passada, velho. Muito bem, pessoal. A gente estava nos testículos falando de testosterona e também tem os espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos aqui, ó. Olha o meu mouse. Nesses lugares. Aqui a gente vai ter túbulos chamados de túbulos seminíferos. Olha esse órgão. Já vou falar dele, mas já vou falar. Esse aqui é o epidídimo e daqui é o ducto deferente. Prestem atenção que a gente vai entender isso, ó. Então, olha aqui, ó. Os túbulos seminíferos, eles estão aqui, ó. E eles produzem espermatozoide aqui dentro. Esses espermatozoides, eles são produzidos no testículo, mas eles não ficam lá. Eles vão ficar armazenados em um outro lugar. Onde, professor? Neste outro órgão aqui, chamado de epidídimo. Então, a produção desses espermatozoides acontece no testículo, mas eles ficam armazenados no epidídimo. E olha só que coisa legal. Para que ocorra a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, o testículo do homem deve ficar de 1 grau a 1,5 graus abaixo da temperatura do corpo. Então, o testículo, para ele desenvolver a sua função de espermatogênese, ele deve ficar com uma temperatura abaixo do corpo. É por este motivo que os testículos ficam afastados do corpo. Por isso que o testículo fica abrigado num órgão chamado de escroto, que é uma bolsa muscular que fica lá segurando os testículos. E no frio, o que acontece? Para não ficar tão frio nos testículos, o próprio escroto aproxima o testículo próximo do corpo. E no calor, para não ficar tão quente, o próprio escroto afasta o testículo do corpo. Por isso que no calor é aquela coisa alargada, né? E no frio é aquela coisa um pouquinho mais contida em relação aos testículos. E o músculo que puxa o testículo para cima ou afasta no seu relaxamento é chamado de músculo cremaster. Oi? Bruna? Não foi você? Então foi a Clarice. Foi a Clarice que falou. Falei que fica rendida. Fica o quê? Rendido. Rendida, é verdade. Zuzu Blue. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui é só mostrando as fases da espermatogênese, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é só mostrando que a gente tem uma célula chamada espermatogônia e ela vai se dividindo até virar os espermatozoides, tudo bem? Aqui as fases, aqui o espermatozoide, eu vou tirar vocês aqui um pouquinho. Então aqui é o tipão do espermatozoide, ó, tá? A gente não vai entrar nessa parte agora. Agora vamos voltar só um pouquinho e mostrar o seguinte, ó. Então, o testículo, depois que produziu o espermatozoide, esse espermatozoide ele vai subir até este órgão chamado de epidídimo. No epidídimo, esse cara aqui, ó, chamado de epidídimo, ele vai selecionar os espermatozoides que estão sadios. Ou seja, o epidídimo, além de... Anota aí, Nicole, função do epidídimo. Armazenar os espermatozoides e selecionar os espermatozoides sadios. Então, os espermatozoides eles vão ficar retidos dentro do epidídimo até o ato da ejaculação. Então, ele vai ficar lá, ó. E aí, a gente vai mostrar agora o caminho que ele vai percorrer até ser eliminado. Então, este é o epidídimo. Ele vai selecionar e abrigar os espermatozoides ali. E esse cara, ele tem a cabeça, o corpo e a cauda, que é essa mais enroladinha aqui, ó.
Daqui, da cauda do epidídimo, então o epidídimo é tudo isso. Olhando. Da cauda do epidídimo vai subir um outro órgão chamado de ducto deferente. Não é diferente, é deferente. O ducto deferente... Tá falhando, vai... professor. Tá falhando. Tá falhando? Hello? Hello, Moto? Tá falhando. Pessoal, tá tudo... Volta. Quem tá me ouvindo faz um joinha, faz um polegar. Então, beleza. O que tá falhando? Já tá causando de novo na aula, né? Ela não pode ficar quieta por muito tempo. Não, deu sim, professor. Uma falhadinha na hora que você tava falando aí do Beregenites aí. Do Beregenites. Olha o respeito que ela tem com o nosso epidídimo, o Beregenites. Vamos lá. Epidídimo. Então, aqui, cabeça... É de homem mesmo? É de homem mesmo? Né? Cabeça, corpo e cauda, da cauda do epidídimo sobe o ducto deferente. É aqui, ó, no ducto deferente, neste órgão, que é feita a vasectomia. Então, a vasectomia, você corta aqui o epidídimo e separa ele. Quando você corta e separa o epidídimo, você interrompe o caminho do espermatozoide. É por isso que na vasectomia, o indivíduo ele não consegue mais ter filhos. Por quê? Na hora da ejaculação, não vai sair espermatozoide. Zuzuglu? Mas Ô, professor, então mesmo a pessoa com vasectomia, ela produz? Espermatozoide? Sim. Ela produz Se a espermatozoide. pessoa ela fez vasectomia, Ela vai produzir o espermatozoide, mas esse espermatozoide ele não vai além do ducto deferente, porque aqui vai ser cortado e separado, entendeu? E depois de um tempo, o testículo vai produzir e também eliminar o espermatozoide. Quando chega nessa fase, aí a pessoa já não consegue mais, mesmo se refizer a cirurgia, não vai ter mais filho, porque o próprio testículo, ele elimina o próprio espermatozoide que ele faz. Elimina por onde, professor? Ele fagocita ali o espermatozoide, as próprias células ali. Ah, tá. Ok? professor, eu já ouvi gente falando que tem até caso na família de que fizeram vasectomia, mas meses depois a mulher estava grávida. Sim, A minha isso prima pode estava acontecer. grávida, na verdade. O que Mas acontece? por que acontece isso? Porque antigamente, ou algumas cirurgias, você só amarrava aqui, ó, o ducto. Quando você só amarra, o organismo dá um jeito de desamarrar o nó e fazer o caminho novamente. Ou se você corta e deixa muito próximo, o organismo dá um jeito de juntar e fazer o caminho novamente. Então, por isso que a cirurgia você tem que cortar e separar e amarrar. Entendeu? Vou mostrar em alguns slides mais à frente aqui, tá? Mas isso pode acontecer. Ou, né? O pai é quem cria, pode acontecer também. Né? Do filho não ser do Foi o que eu cônjuge. falei. Não, mas acontece sim, viu? Da pessoa fazer a vasectomia e o organismo dá um jeito de fazer o caminho novamente, tá? Coitada da mulher, o homem já vai começar a acusar. Já, certeza. E às vezes, mas quem entende anatomia não vai ficar tão preocupado assim. Houve isso. Houve isso na minha família. Houve isso, ficaram e tanto é que a criança não parece com o pai, né? Com o meu primo, na verdade. Não parece. Não parece? Mas Mas isso não quer dizer não. muita coisa, não. Porque Tem que fazer o assim, DNA. porque assim, ele tem 2 filhas já. Ele já tem 2 filhas. Uma tem acho que 20, a outra tem 19. E o neném não, né? Ele já tem 10 anos, fez 10 anos já. Só que quando ele nasceu, as meninas tem muito traço da família. Muito traço dele, muito traço de ambas partes, dos pais. Já esse menino só tem o traço literalmente só da mãe e não tem nada da família. Aí todo mundo acha que essa criança não é filho dele.
Não, não é assim, tem que fazer Porque até então eles tinham meio que separado. Tinham separado. E aí depois voltaram, aí descobriu que ela estava grávida. Que beijo. Entendi. Mas não dá para culpar, né, velho, ainda. Tem que esperar. Tem que fazer o DNA. Mas você vê que pode acontecer do seu primo e seu pai, né? Pode ter acontecido alguma coisa na cirurgia, o caminho voltou, a ponte voltou a estar junta, e aí o caminho do espermatozoide fica livre. Zuzuglu? Pode ser. Então, olha lá. Olha o caminho que o ducto deferente faz, ó. O ducto deferente é esse canalzinho aqui, ó. Ele sai lá da cauda do epidídimo, ele sobe anteriormente aqui na pelve, contorna a bexiga urinária e entra posteriormente aqui, ó. Ele entra posteriormente aqui, ó. Dentro da próstata, tá? E aí ele vai se juntar aqui, ó, com os ductos dessas vesículas, chamadas de vesículas seminais. E eles vão formar um ducto chamado ducto ejaculatório, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, aqui é o caminho do ducto deferente. Ó. Ele sobe, contorna a bexiga urinária e entra posteriormente aqui na próstata. Aqui é a vasectomia, ó. Para quem estava perguntando como é a cirurgia, olha lá. Ó. Então, você faz um cortezinho pequeno no escroto, puxa para fora ali o ducto deferente, e aí você corta e amarra. E aí, quando você corta e amarra, é mais difícil você ter essa ligação de volta, tá certo? Antigamente era assim que fazia. É claro que é mentira. Ave Maria. Isso aqui não existe, né? Mas é desse jeito que é feita a vasectomia. Muito bem. O escroto e o conteúdo dele. Ó. Dentro do escroto aqui, ó, nós vamos ter uma coisa chamada funículo espermático. O funículo espermático é onde descem todas e sobem, né? Descem e sobem estruturas como o ducto deferente, as veias, artérias, tudo que desce para dentro aqui do escroto, desce para o funículo espermático. Eu passei, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Quando a gente é bebezinho, esse aqui é o testículo. Ó. O testículo ele fica dentro da cavidade abdominal. Olha o tamanho do testículo quando a gente tem 8 semanas. Aí, com 11 semanas, ele já vai diminuindo de tamanho e vai descendo. 4 meses lunares, ele já tem um tamanho diminuindo, ele vai descendo. O testículo está aqui dentro, ele vai ter que descer para cá, para o escroto. E aí, lá para os 8 meses, ele desce. Tem gente que o testículo fica no meio do caminho ou fica aqui dentro. Nós chamamos isso de criptoorquidismo, que é a não descida dos testículos. Quando o bebê nasce e é homem, aí o médico já vai lá e faz a palpação aqui do escroto para ver se ele tem, se está com os 2 testículos ali, tá bom? Se não tiver, muito provavelmente tem que esperar a descida, se não descer, aí tem que fazer uma cirurgia para puxar o testículo para baixo. E esses são os conteúdos aí do funículo espermático. Sabe esse canalzinho por onde desceu o testículo? Ao longo do tempo ele pode ficar frouxo. E aí o que acontece? Uma alça intestinal pode descer por ele por pressão do abdômen. Nós chamamos isso de hérnia inguinal. Aí a hérnia inguinal, ela pode fazer isso aqui. O que é isso? É uma alça intestinal inteira dentro do escroto, que desceu para dentro do escroto. E às vezes você tem aí os homens, antigamente mais usavam, esse cinto com uma pressão aqui para impedir com que esse alça intestinal descesse mais aqui para dentro do escroto. Então, às vezes você pode encontrar aí um namorado, né? Vai lá na hora, nossa, mas que cinto legal, deve ser do sex shop. Não, isso aí, na verdade, é um cinto para segurar aí a hérnia inguinal. Pessoal, vocês estão me escutando? Aí tem que fazer cirurgia, né? Tem que fazer cirurgia. Tá tudo zuzublu?
Nicole tá parada, Clarice tá parada, Gabriela. Fica frouxo Tá sim. por excesso de peso, essas coisas. Tipo, o homem pega muito peso, aí pode Lembra forçar que a essa avó hérnia. falava? A avó falava assim: menino, não pega isso que senão você vai ficar rendido. É isso aí que ela queria dizer. Ela queria dizer em outras palavras. Rapaz, não faça tanta força abdominal, porque se você tem hérnia inguinal, você pode pegar uma alça do seu intestino e descer por pressão para dentro do seu escroto. Era isso que a sua avó falava quando ela falava: menino, não pega isso que você vai ficar rendido. Zuzu Blue. Zuzu Blue, pessoal. Ele pode E- acontecer em qualquer Zuzu idade? Blue. Qualquer idade. Pode acontecer qualquer idade. Meu pai fez a cirurgia da hérnia, mas não sei se foi hérnia inguinal. Pode ser hérnia umbilical também. Foi no meio da barriga ou Não, foi foi, no... né? Não, foi aqui, tipo, como é que fala? Na virilha, assim, ó, nas entradinhas, assim, na virilha. Ele fez nas duas Então, virilhas, assim. foi Mas não isso sei se... mesmo. Foi essa cirurgia aqui que ele fez. Zuzu Blue? Uhum. Então, lembram? Só relembrando, esta aqui é a prova. Prestem bem atenção agora, hein, meninas? De verdade. Gabriela está aí, Bruna, Nicole. Eu tô aqui. Beleza. Todo Então mundo vamos aqui. lá. Vamos entender isso, que várias coisas vão entender agora. Ó. Então, esta é a próstata, certo? Ela fica ínfero-posterior à bexiga urinária. Aqui é a uretra, ó, que a gente estudou mais na frente, lá na primeira aula. E aqui, gente, esse ducto é chamado de ducto ejaculatório. Lembra lá que o ducto deferente ele contorna, ele se junta com os ductos da vesícula seminais e eles chegam aqui, ó, formando esse ducto. Este é o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, o que vai passar nele? Vai passar o espermatozoide mais o líquido da vesícula seminal mais o líquido prostático. Então, a gente vai ter a formação do sêmen. O que é o sêmen? Espermatozoide mais líquido seminal. O líquido seminal é produzido pelos líquidos de 3 glândulas. Anota aí, Nicole. Das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulburetrais. Estas 3 glândulas produzem líquidos que vão, junto com o espermatozoide, formar o sêmen. Então, quando chega na próstata, você tem a junção do líquido seminal, do líquido das vesículas seminais, do espermatozoide e do líquido prostático. Eles se juntam. E quando o homem vai ejacular, a próstata é que controla a saída de espermatozoide ou a saída de urina. Então, você tem aqui, ó, a uretra, aqui é a saída de urina. Então, a próstata ela vai fechar aqui, ó, para não sair urina. E sim sair agora o quê? Espermatozoide não, né? Sêmen, que é o espermatozoide, mais o líquido dessas glândulas que eu acabei de falar para vocês. Zuzu Blue. Então, é por aqui que chega, ela faz todo aquele caminho, ela sai do testículo, sobe, contorna a bexiga urinária, o espermatozoide, entra dentro do ducto ejaculatório, entra na uretra e da uretra ele vai sair. Todo esse caminho demora aí, não sei, depende de cada um, depende aí 10 segundos, 30 segundos, 2 horas, vai depender, né? Mas é esse o caminho que o espermatozoide faz até o momento da ejaculação. Professor, diga. Fala, pode falar. Não, fala você, amiga. Ô, professor, por que o homem tem tanto problema na próstata? O que acontece? Os problemas de próstata são tão comuns porque a próstata é que controla tanto a saída de urina, a saída de espermatozoide. Além dela fazer esse controle, ela produz hormônios e produz aí o líquido seminal. Por todas essas funções, ela acaba desenvolvendo aí patologias, ok? Dá uma infecção? Não, infecção você vai ter na uretra, você pode ter uma infecção prostática, mas não é comum. Ok? Ok.
Agora, reparem só, vocês estão vendo o meu mouse? Meninas? Vocês estão vendo? Sim. Ok. Sim. Olha lá, aqui é a próstata, correto? Certo. Este é o reto e aqui o ânus. Olha a relação anatômica que você tem do reto com o ânus. A parede anterior do reto encosta na próstata. Então, qual que é o meio mais fácil de acessar a próstata? Via retal. Então, com a introdução do dedo aqui, você consegue acariciar a próstata e massagear a próstata. Daí você consegue ver se ela está muito dura, se ela está molinha ainda, macia, ou se ela tem vilosidades. Então, qualquer alteração na textura da próstata, a gente consegue sentir através do toque retal. Zuzublu. Professor, e por que alguns indivíduos aí apresentam prazer ao toque prostático? Ora, se é a próstata que controla a saída do espermatozoide ou não, então é claro que o estímulo prostático pode levar ao homem à ejaculação. Então tem até um filme que tem o Stifler, né? Que ele não é o American Pie, mas é outro filme que tem uma cena lá, né, de comédia e tal, mas que tem o toque prostático para o indivíduo doar espermatozoide. Mas isso realmente acontece, professor? Acontece. O estímulo prostático pode levar o homem à ejaculação. Zuzublu? Se beber, Sim, não case, Zuzublu. né? Gay, né? Então, aqui eu vou mostrar uma outra imagem. Essa imagem, eu queria que vocês olhassem bem, que essas 3 glândulas aqui produzem o líquido seminal, que são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Essas 3 glândulas que vão produzir o líquido que vai se juntar ao espermatozoide e formar o sêmen. Nicole, espero que você tenha anotado isso para passar para as meninas depois. Não é isso, meninas? Tá muito puxa-saco da Nicole, viu, professor? É que ela está anotando, ela me mostrou o caderno dela. Sei. Zuzublu? Zuzublu. Não fica tranquila, Bruno. Eu sei que você está anotando também, viu? Na verdade, eu não tô anotando nada. Tá vendo? Por isso que eu vou ficar puxando o Eu também não estou anotando, não, professora. Eu tenho um livro. Sei lá, eu acho que eu fico melhor só visualizando do que anotando. Eu perco o fio da meada quando eu tô anotando. Então eu prefiro só... Não tá na apostila? Tá aí, tá tudo aí. Eu vou mandar isso para vocês lá na área do aluno. Então esse aí, pessoal, é o toque retal. Então esse é o toque retal. Ele vai estimular a próstata e o médico vai avaliar aí se ele está com alguma alteração na morfologia da próstata ou não. Olha só, parece Faustão esse aqui, né? Agora que eu vi. Mas não é, não. Essas são as posições onde o indivíduo pode fazer aí o exame de próstata. Tá certo? Então, essas são as posições. Se tivesse em aula, eu falaria. No começo vai assim, depois ele vai ficando mais íntimo do médico e vai alterando as posições. Mas jamais eu falaria isso numa aula, né, que está sendo gravada. Está sendo gravado ainda, Bruno? Tá gravando, professor. Ai, Jesus. Vamos lá. E agora vamos falar Homem sobre... tem favor. E agora vamos falar sobre o pênis. Muito bem, meninas. Alguma dúvida sobre o pênis antes de começar a falar sobre ele? A ser esclarecida? Que é feio. Só isso. Não há dúvida, isso aí é uma constatação. Mas vamos lá, vamos olhar o pênis aqui, ó. Então o pênis ele tem algumas estruturas. Então quais são as estruturas do pênis? Essa estrutura aqui é chamada de glande, tá com L, glande. A estrutura que recobre a glande é chamada de prepúcio, tá? Essa aqui é o frênulo
tá? Do pênis, da glande do pênis. E nós temos os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, além da uretra que está dentro do corpo esponjoso. Vamos olhar o pênis. Aqui é uma separação, ó. Esse aqui é o corpo esponjoso, onde está a uretra aqui dentro. E aqui os corpos cavernosos aqui, ó. Tá certo? A gente vai ver bastante disso. Os corpos cavernosos, que são essas estruturas aqui, são eles que ficam entumecidos no momento da ereção. Então, onde que o pênis se enche de sangue, se entumece de sangue? Nos corpos cavernosos. Usa o blue? E vamos olhar aí, ó. Dentro dos corpos cavernosos, a gente vai ter muitas artérias. Então, esses são os corpos cavernosos, o corpo esponjoso. Revestindo, para juntar tudo isso aqui, a gente tem uma túnica que envolve essas estruturas, os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Essas estruturas são chamadas de, ou essa estrutura é chamada de túnica albugínea. Então, a túnica albugínea, ela faz a junção ali dos corpos cavernosos com o corpo esponjoso. Por alguma coisa, pode ser uma infecção, pode ser um trauma, alguma lesão no pênis que você afete a túnica albugínea, você pode criar uma fibrose, que é esse tecido aqui, ó, de túnica albugínea. Nessa fibrose da túnica albugínea, quando o pênis fica em ereção, você vai ver que ele vai entortar para o lado da fibrose, como está aqui, ó. Então, quando se deparar com um pênis muito torto, é sinal que ele tem uma fibrose do lado para onde ele está pendo, para o lado onde ele está torto ali. Zuzu Blue. E aí você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é uma fibrose de túnica albugínea. Agora você vê as meninas escondendo os celulares, né, abaixando aí, para os maridos não verem. O que é isso que vocês estão falando aí? Não se preocupe, é apenas uma aula de anatomia de sistema genital masculino. E esse pênis aqui, pessoal, ele tem uma, como eu estava falando, tem uma fibrose aqui, ó, tá certo? E essa fibrose faz com que o pênis entorte para o lado da fibrose, tá? Então ele fica desse jeitão aqui, ó. Zuzu Blue. O que tem que fazer? Tem que fazer a raspagem da fibrose. Então, você tem que tirar a capinha do indivíduo e raspar aqui. Ai, professor, como que faz isso? Desse jeito aqui, ó. Então, a gente corta aqui, tira a pele, raspa a fibrose, puxa e costura novamente. Fácil, simples, como tudo na anatomia. Umas caras estranhas agora. Ó, teve gente que até saiu, ó. Voltou agora. Zuzu Blue. Nossa, isso aí deve doer, hein? Nossa, não quero nem pensar nessa possibilidade. Professor, e a fimose? O que é a fimose, professor? Vamos lá, vamos entender o que é a fimose, então, né? Pessoal, vocês estão no bate-papo? Vocês estão me escutando? Vocês paralisaram. Que, professor? Não entendi. Agora... Também não. Estão me escutando? Sim. Então, vamos embora. Normalmente. Vamos lá. O que é a fimose? Lembra do prepúcio? O prepúcio é a membrana de pele que recobre o pênis, recobre a glande do pênis. Só que quando ela recobre muito e você não consegue nem puxando expor a glande do pênis, nós chamamos isso de fimose. Então a fimose é quando você não tem exposição da glande. Quando você tem exposição parcial da glande, chamamos isso de parafimose, tá certo? Na fimose e na parafimose, são situações onde o ideal é você recomendar a cirurgia. Por quê? No momento da relação sexual, você pode ter muita dor por esta fimose ou a parafimose. E o pior, o indivíduo não consegue fazer a higienização direito ali, porque ele não consegue expor. E a nossa pele é igual em todo o corpo. Ela tem glândula sudorífera, ela tem glândula sebácea. Então, você vai ter no acúmulo de suor e as secreções da glândula sebácea. Não expondo aqui a glande, isso vai ficando ali. E nós chamamos isso de
esmegma. Então, o que é o esmegma? É essa secreção que fica aqui quando você recobre o pênis, né? Fica lá dentro quando você não faz a higienização correta. Então, por isso que o homem ele tem que puxar toda a pele, o prepúcio e higienizar o local ali, porque senão você vai ficar com esse esmegma. Esse esmegma, ele é um ambiente propício para bactéria, fungo. E se você tem ali erupções de pele, infecções repetidas, você pode levar o indivíduo a ter um câncer de pênis aí pela má higienização dessa região. Zuzu Blue. E aqui algumas anomalias, o indivíduo com 2 pênis, né? O indivíduo também pode apresentar a agenesia de pênis, que é o indivíduo nascer sem o pênis. Claro que são síndromes genéticas muito graves, muito severas, que elas, né? Isso aí é apenas um sintoma de todo o restante que a pessoa tem. Tá? Tem o micropênis, que é o pênis muito pequeno, tá certo? É chamado de micropênis. E a gente tem alterações aí psicológicas envolvidas aí para o indivíduo. E a gente tem a contrapartida, o megapênis, que é o pênis muito grande. Mas aí o pênis megapênis é um pênis muito grande mesmo, né? Que eu tentei colocar algumas imagens, mas as imagens que eu busquei são imagens que ficaram muito pornográficas, que não cabiam na nossa aula. Então, mas você tem pênis de indivíduos que chegam até o pescoço, chegam até metade da canela. Então, existe mesmo esse tipo de coisa, né? Verdade mesmo. Mas aí são os megapênis. E, por incrível que pareça, os mesmos problemas enfrentados por esses indivíduos são os problemas enfrentados pelos indivíduos de micropênis, quando a gente vai falar aí da parte mais da parte mais social, né? Da parte mais psicológica. Aqui, gente, eu gosto de mostrar essa imagem. Quem me forneceu essa imagem foi um professor da FAMESP. É uma queimadura elétrica por... Como que foi que aconteceu isso? Menino de 16 anos estava pinando pipa na laje e aí ele pegou o pênis, tirou o pênis para fora e foi fazer xixi nos fios na rede elétrica. E aí a eletricidade, ela é condutora... Não, a urina é condutora de eletricidade e aí ele queimou, torrou o pênis dele com queimadura elétrica. Né? Então, assim, eu não sei o que é pior, você falar para o menino, não faz xixi no fio, não faz xixi na tomada, porque ele vai querer fazer, ou alertar mesmo, não faz porque conduz e pode acontecer isso. E aconteceu aí com o indivíduo, tá certo? Fratura de pênis. Professor, tem osso no pênis? Pessoal, eu falei que tinha osso no pênis até agora? Não, isso aí é só para ilustrar a aula. Não existe osso no pênis, mas o pênis ele pode se fraturar. Professor, como que se fratura o pênis? Na hora do triplo mortal carpado, duplo J, quando vai estar na hora da relação e aí bate errado alguma coisa, o pênis ele pode fraturar e é uma situação que tem que ir para o hospital, porque ela vai ter os procedimentos adequados para poder tratar esse tipo de coisa. Zuzu Blue? Sim ou não? Muito bem. Com isso, pessoal, encerramos o nosso capítulo de sistema urinário e genital masculino, que são ligados, e depois nós iremos fazer as nossas próximas aulas em sistema genital feminino. Zuzu Blue? Sim ou não? Antes de eu desligar, de eu falar com vocês, primeiro, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Professor, eu tenho. Não. Quando você mostrou, Ai, acabou. Ah, tá. Não, pensei que tinha acabado a aula. Quando o indivíduo não tem pênis, o que acontece? Ele tem que operar ou ele pode viver normalmente? Não, ele vai viver normalmente. Ah, tá. O pênis não é um órgão vital, né? Entendi. Zuzu Blue? Zuzu. Então, beleza, pessoal. Agora vamos tirar uma fotinha para a gente publicar nos nossos Instagrams. Meu Deus.
Muito bem, fotinho tirada. Vamos outra, vai. Todo mundo sorrindo, todo mundo com o polegar para cima. Peraí! Nossa. Peraí, você tirou a foto. Peraí, calma aí. Pois é, a gente tá polegarzinho tudo pra mal cima. arrumada, dá licença. Posso agora? No 3, hein? 1, 2, 3. Muito bem. Gostei. Isso é horrível. Bom, mais alguma dúvida então, hein? Com o que a gente falou? Gostaram da aula? Gostei. Posso te fazer uma pergunta? Claro que sim. No caso da vasectomia, corta ali. Se acaso a pessoa quiser engravidar, ela pode fazer. Tem como tirar o sêmen do homem para fazer aquela in vitro? Tem como. Só. Antes de chegar na área? Como assim antes de chegar na área? Porque não é cortado, professor? Não é cortado o trem lá? Não, ele vai tirar do testículo. Ah, ele vai tirar do testículo, então dá para fazer in vitro Dá. a fecundação? Muito tempo. Tá. A qualidade do espermatozoide já não fica tão boa. Então aí quem trabalha na área de fertilização, eles sabem mais especificamente o tempo, quanto tempo você pode fazer, qual que é a qualidade, qual que é a chance de fecundação. Então tem todo esse estudo. Mas sim, tem essa possibilidade, sim. Amanda, você por aqui não estava te vendo. Você... Tudo bem? Ah, agora Professora, eu apareceu tenho ali, também estava no escuro. uma pergunta. Ali, não estava querendo aparecer. Estava escondendo a aula do marido ali, que eu via. Olha só a Amandinha, eu sempre vejo a foto, ela nunca liga a câmera. Eu não, pra quê? Oxi. Ai, dia. Muito bem, pessoal. E aí, mais alguma dúvida? Tem certeza que vocês não têm mais nenhuma dúvida em relação a... Eu tenho uma dúvida. masculino? Eu Manda. tenho. Sobre a vasectomia. Vasectomia. Isso. Se ele quiser engravidar, o cara quiser engravidar alguém, ele pode, vou colar de volta, vou tentar, voltar aos tubos. Poderia? Pode, mas aí tem um tempo. Não é para sempre que dá para reverter. Tem um tempo aí. Entendi. Tá ok? Então, antes de fazer, tem que tirar todas essas Ô, dúvidas. professor, eu ouvi dizer de uma doença. Clarice, está cortando o seu áudio. Pode falar de novo. Uma doença chamada varicocele. Acho varicocele, se eu não me engano. Sim. O senhor ouviu? Aham. Então, eu ouvi dizer que existe uma doença chamada varicocele. Eu acho que é isso que chama. Não sei o nome direito. Certo. Isso daí também é um problema? É um problema? Por que ela é causada? Tá, vamos lá. Você tem como fala? Perdão. No funículo espermático, você tem as veias que descem lá pro testículo. Como que eu volto aqui a tela? Eu acho que eu tenho isso. Compartilhar tela. Vamos lá. Acho que eu acabei passando. Então, na verdade, a varicocele nada mais é do que veias varicosas do testículo. E aí eu acho que eu tenho aqui no meu computador, numa outra pasta. Isso causa infertilidade, não é? Não me recordo a varicocele causar infertilidade. Mas ela vai causar uma alteração ali do escroto. Tá ok? Eu queria mostrar para vocês, mas está em outra aula, não estou conseguindo acessar.
Quando der, professor, o senhor mostra. Porque eu ouvi dizer e fiquei curiosa em saber. Na próxima aula eu prometo que eu coloco isso para vocês. Tá? É que está na aula de DST e doenças. Ixi, agora eu não consigo aumentar aqui, mas tudo bem. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, falar que foi um prazer enorme revê-las. Estava aí sentindo falta disso, mas vocês tinham me falado aí, falei com algumas pessoas que era melhor gravar as aulas e tal. Aí gravei. Mas aí agora, tendo essa aula aqui compartilhada, achei bem legal também, achei bacana. Zuzu Blue? Espero que retornaremos em breve aí. Eu acho que para tirar dúvidas é bem melhor. A gente pode fazer uma aula depois só para tirar dúvidas, professor, questionários e tal. Quem tiver dúvida, a gente pode marcar um dia aí e fazer isso. O que vocês acham? Pode ser, legal. Acho bacana. Eu acho bem melhor essa forma. Porque você tira muita dúvida. Tá ok, então. Não sei quanto tempo demorou nossa aula, mas foi um pouquinho além dos 40 minutos. Professor, você foi premiado, porque geralmente o Dalpino tem que entrar de novo. Você foi premiado. Foi mesmo. O Dalpino, vocês sabem, né, gente? Velho, com tecnologia, não se dá muito bem, né? Então, essas pessoas com idade mais avançada, que nem o professor Dalpino, eles têm mais dificuldade. O Zoom te deu mais minutos. Pois é, né? Desculpa aí. Desculpa aí. Muito bem. Agora, voltando a falar do velho, como que eu faço agora para gravar? Eu acho que eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó, no quadradinho, interromper gravação. Bom, posso desligar, pessoal? Ou vocês querem tirar mais alguma dúvida? Pode desligar, vai. Pode dar tchau já. Eu vou assistir minha novela. Tchau. Meninas, muito boa noite a todas. Fiquem com professor. Deus. Até E nos vemos na próxima. Semana que vem tem aula de novo, não tem? Não, É férias. Férias, né? A gente pode fazer uma aulinha nas férias. O que vocês acham? Uma aula extra para tirar dúvida? Professor, quando muda, vai mudar os professores ou não? A gente vai continuar com vocês? Mudam alguns professores, sim. E quando você vai pro AP2? Mas o senhor vai continuar. A P2 é só depois das férias. Você vai continuar com a gente? Não sei. Nossa, a gente nem curtiu tanto assim os professores assim. Pois é. Só foi um mês e meio só. Verdade. Pois é, tá vendo? Não acredito. Não vai ter festinha da anatomia esse ano, tá vendo? Ana Júlia, fala alguma coisa, ou melhor, para de falar, Ana Júlia. Você só fala, cara. Tá falando demais. A Amanda também é outra que não para de falar. Oxe, eu tô quieta, hein? Muito bem, gente. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite. Fiquem em casa se puderem. E logo mais, Amanhã eu vou trabalhar. quando tudo passar, vamos fazer uma festa bancada pela anatomia. Aí sim, hein? Certo? Não vi vantagem. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, que droga, vai trocar os professores.